É, povo, nada tão ruim que não possa piorar. Hoje nós recebemos a notícia de que Vanderlei Luxemburgo não será técnico do Vasco em 2020. E eu vou mais ou menos falar o que eu achei disso, também especular quais são as possibilidades, o que pode dar de errado ou de certo referente a essa saída do Vanderlei Luxemburgo. E tal padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo, que a curtida de vocês me ajuda demais, comenta, compartilha, se inscreva no canal. E vamos lá, né? Vamos lá para falar. Cara, tem alguns anos que o final de temporada do Vasco tem essas notícias trágicas, né? Eu lembro especificamente do ano do Anderson Martins, que o Vasco buscou ele no meado do ano. Foi uma contratação que ninguém achava que iria dar certo, acabou dando. O Anderson Martins veio para o Vasco, fez um excelente ano pelo Vasco, ajudou ali na defesa, deixou a defesa do Vasco mais sólida. E era um dos jogadores que tinha um contrato ativo e que poderia fazer poderia deixar o Vasco numa boa condição para o ano seguinte. E todo mundo estava contando que o Anderson Martins fosse ficar. Aí no final do ano a gente recebe essa bomba de que o Anderson Martins ia sair do Vasco e ir para o São Paulo. A gente descobre que o Anderson Martins não tinha recebido, que estava uma guerra política. E, enfim, acabou deixando todo mundo mal, né, com a parada, porque era um negócio que a gente já tinha dado como certo e do nada, pum, acaba sendo essa tristeza. Foi assim também com a saída do Paulinho, foi, apesar de ser mais esperada. A saída do Matheus Vital, apesar de não ter tanta importância, também foi desse jeito, foi do nada, pum, Matheus Vital estava saindo. Então, toda virada de ano do Vasco tem alguma notícia assim catastrófica que sai do nada. Porém, esse final de ano, ele estava sendo diferente, né? Ele estava tomando um ar diferente. Parece que o Vascaíno ia ter um final de ano mais leve, mais tranquilo, ia até otimista. A gente pegou ali uma vaga na Sul-Americanas, fizemos um campeonato mais ou menos, sendo que muito acima da expectativa de que se esperava, porque a ideia era estar brigando até o final contra o rebaixamento, mas não conseguimos nos salvar antes. Até pensamos ali que dava para ter uma Libertadores, não aconteceu, mas ficamos com uma Sul-Americana. Então, depois disso teve a onda de associação em massa e tal. O Vasco tinha 32 mil sócios, subiu para 180 mil. E a gente estava mó feliz e tal, as coisas estavam acontecendo, nomes sendo especulados, projeto para 2020, as coisas estavam indo, aí pum, tomou a primeira pancada, que foi a penhora lá do dinheiro referente à premiação. Isso já deu uma baixa no torcedor vascaíno, que ficou já preocupado com isso, porque existia uma série de coisas que envolviam esse dinheiro, pagamento de salário, pagamento de elenco da própria comissão. Depois teve lá outra situação com São Januário, outras penhoras que estavam vindo. Campelo nada de se pronunciar direito, falava uma ou outra coisa, mas nada que deixasse o torcedor mais tranquilo, mais otimista. E hoje, cara, o vídeo que eu iria fazer, na verdade eu estava preparando a live para mais tarde, era a nota lá da diretoria referente que estava tendo um acordo, queria fazer um acordo referente a essa dívida, né? E eu estava preparando para falar isso, sendo que do nada veio essa situação de que o Luxemburgo não iria ficar no Vasco, que já estava sacramentado que o Luxemburgo sairia para o Vasco. Sairia do Vasco, no caso. Eu, sinceramente, não é nem por causa do Luxemburgo em si, não tô chateado por causa da saída do Luxemburgo. Estou chateado sim, por causa da saída dele, mas eu tô abatido mais por causa da situação do Vasco. Todo ano é essa... Nossa, velho. Chega a dar desgosto, na moral. Todo ano essa parada, velho. Todo ano a gente tem problema. Se tem jogador importante, fica com medo de que vai sair. No início do ano, você tinha lá Max Lopes, que terminou o ano bem, Castanho, que terminou o ano bem. A gente com aquele medo tremendo de que os dois saíssem do Vasco. E todo ano esse medo, todo ano essa coisa. O Luxemburgo, ele já tinha tido algumas sondagens, mas a diretoria se mostrava muito tranquila em relação à renovação com ele, né? Nas entrevistas que o Campelo deu, nas declarações que ele deu, ele se mostrava tranquilo, não, porque tá tudo encaminhado e tal. E o próprio Luxemburgo sempre com freio de mão puxado, falou, não, tá tendo tudo uma conversa e tal. Mas aparentemente as coisas estavam rumando para que o Luxemburgo renovasse com o Vasco. Ai, Campelo, Campelo.
Pois é, existe aí a situação de que talvez o Luxemburgo vire técnico ou do Santos ou do Atlético Mineiro. Tem essa especulação, não existe nada confirmado, mas se de fato tiver tido uma proposta, é capaz dele ir mesmo. Dificilmente ele não acertaria com o Vasco para ficar no escuro. Provavelmente ele deve ter recebido alguma proposta e por isso já deve estar se encaminhando para outro time. Não vou ficar nada surpreso se hoje mesmo ou daqui a alguns dias sair a notícia que o Luxemburgo fechou com algum time, inclusive um desses dois, o Santos ou o Atlético Mineiro. Bem, pois é, qual é o problema com a saída do Luxemburgo? O Luxemburgo ele fez até que uma campanha boa com o Vasco. A gente estava na última colocação, com um elenco muito ruim, os jogadores não se entendiam. A diretoria estava uma zona, ele conseguiu blindar os jogadores, conseguiu colocar um pouco de ânimo lá, colocar as peças no seu lugar, foi crescendo de pouco em pouco, até chegar lá a situação de deixar o Vasco numa situação um pouco mais confortável. O time ficou bem, o time ficou alegre, o comando que ele tinha sobre os jogadores estava indo tudo muito bem. Então, uma das primeiras perdas em relação a essa situação do Luxemburgo é o vestiário, né? Porque os jogadores, todos eles estavam fechados com o Luxemburgo, e todos eles, em todas as entrevistas, davam que queriam que o Luxemburgo continuasse. Então o técnico que vier já vai ter essa situação aí para resolver, que vai ter que ser um técnico que vai ter que se entender com esse vestiário. E aí também está a situação de renovações, né? Muitos jogadores dos mais importantes condicionavam sua renovação de contrato à permanência do Luxemburgo. Você tira por aí Rossi e Guarim. O Guarim aparentemente ficaria no Vasco caso o Luxemburgo renovasse, depois de toda uma conversa, toda uma tratativa. Com essa situação de que o Luxemburgo não vai renovar com o Vasco, a possibilidade também do Guarim não renovar é alta. Porque era muito condicionado essa permanência do Luxemburgo à permanência do Guarim. E ainda pode ocorrer de para onde o Luxemburgo for ele levar o Guarim, né? Tem isso, né? Então, essa situação já começa a ficar preocupante. O Guarim foi um jogador importante para o Vasco nessa reta final. Não estava no seu melhor condicionamento físico, mas ainda assim ajudou bastante. Era um jogador que eu queria que ficasse para o ano seguinte. Mas, pelo andar da carruagem, cara, eu já achava a situação do Guarim difícil. Com a saída do Luxemburgo, acho que ficou muito complicada. Entendeu? Outro jogador que pode não ficar é o Rossi, que também condicionava sua permanência no Vasco à permanência do Luxemburgo. O Rossi já tinha uma situação contratual difícil, que teria que ser sanada, que teria que ser costurada ali, mas a vontade do jogador de continuar no grupo, de trabalhar com o Luxemburgo, o Rossi já falou várias vezes que gostava de trabalhar com o Luxemburgo, então essa vontade dele pode pesar com a saída do Luxemburgo, então é outra coisa que pode complicar. E também a do Leandro Castan. O Leandro Castan ele tem contrato ativo com o Vasco, não seria tão fácil assim a saída dele, mas o Leandro Castan é um jogador que está tendo algumas sondagens. E dependendo da proposta, ele pode também querer sair, porque é outro jogador que gostava da mentalidade vencedora. O Leandro Castan ele gosta de vencer, gosta de estar brigando por alguma coisa. O Luxemburgo trouxe isso. O discurso do Luxemburgo foi que 2020 queria brigar por alguma coisa. E o Leandro Castan já demonstrou que gostava disso. E, cara, pode ser sim uma situação complicada referente a isso. Talvez essas sondagens, o Leandro Castan, depois dessa saída do Luxemburgo, vire proposta. Entendeu? Então é extremamente complicado isso. E também pode pesar uma outra coisa. O Luxemburgo ele tinha condicionado a sua permanência à diretoria cumprir os acordos. E com essa penhora, não se sabe se a diretoria vai cumprir ou não os acordos que foram feitos. E talvez seja isso que tenha feito o Luxemburgo não ficar no Vasco. Mas isso aí é só suposição minha, tá ok? Não é informação nada, é suposição. E se for isso mesmo, a possibilidade de ter um racha maior no elenco é grande, porque os caras também estão esperando sair com as férias todas em dia, como foi prometido. Se isso não acontece, a queda de relacionamento do elenco com a diretoria seria gigante. Então, a saída do Luxemburgo não representa só a saída dele. Representa todo um problema de planejamento do Campelo, tanto para o final da temporada quanto para a temporada seguinte.
e ele vai ter problemas com o elenco durante todo o final de campeonato, e final do ano e todo o início do ano que vem, de acordo com essas coisas. E também as negociações, né, gente? As negociações vão ficar travadas. Se o Vasco já não estava se movimentando no mercado antes, esperando o aval do Luxemburgo, agora vai ter que ir atrás de um novo técnico, para um novo técnico verificar as situações, para aí sim planejar o ano que vem. E nisso, jogadores importantes já vão sendo contratados, e quando o Vasco entrar no mercado, só vai ter sobrado a xepa. Entendeu? Então, é complicado, a situação do Vasco de mais ou menos passou a ficar ruim. Tem nomes especulados de técnicos, mas eu não vou falar disso agora. E vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar aí. Gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa saída do Luxemburgo? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Qual é o futuro que vocês veem para o Vasco? Comenta aqui embaixo. Deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. É isso aí. Então valeu, falou e até mais.